Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E continuando com a maratona do Oscar 2018, hoje nós vamos falar sobre Mudbound, Lágrimas no Mississippi, esse subtítulo horroroso que o filme ganhou no Brasil e que está indicado às categorias de melhor roteiro adaptado, melhor atriz coadjuvante, melhor canção original e melhor fotografia. E do que se trata o filme? O filme se passa nos anos 40, no meio da Segunda Guerra Mundial, e o filme acompanha a história de uma família de escravos que trabalha para uma família de brancos fazendeiros, e um dos filhos dessa família de escravos tá na guerra e um dia ele volta, e aí nós vemos as histórias dessas famílias se cruzando. É uma história sobre racismo, sobre os horrores da guerra e sobre consequências de um monte de coisas que infelizmente existem até hoje. E o filme, ele do ponto de vista de roteiro, do ponto de vista de adaptação, ele faz uma coisa que é interessante, que é mostrar o ponto de vista de praticamente todo mundo. E isso se reflete principalmente nas narrações em off. Todos os personagens desse filme, eles têm narrações em off próprias que demonstram o ponto de vista deles a respeito dessa situação. E é interessante porque lá pro segundo, pro terceiro ato do filme, quando todas essas visões a respeito da narrativa se cruzam, é interessante porque o filme ele alcança um clímax que soa mais complexo do ponto de vista de construção dramática e de estrutura narrativa mesmo. Você entende o lado de todo mundo, a percepção de todo mundo a respeito daqueles horrores que vão acontecer, e o filme ele culmina lá pros 15, 10 minutos finais numa sequência que é terrivelmente assustadora, envolvendo o racismo da época e que infelizmente ressurgiu de uns anos pra cá, lá nos Estados Unidos, que torna o filme mais intenso do que a gente esperava. O filme ele funciona justamente por ter sido precedido por algo não tão chocante até ali. Então, nesse sentido, a direção da Dee Reese, ela funciona muito bem, de construir a expectativa do público para o que vai acontecer no final. Agora, essa estrutura de enfocar todos os personagens através dos seus próprios pontos de vista, até a ramificação da narrativa, isso também traz alguns problemas pro filme, porque em alguns momentos todas as histórias dos personagens, elas estão separadas. E isso acaba gerando alguns problemas porque, às vezes, torna-se mais interessante você acompanhar a história que está acontecendo com o personagem do Jason Mitchell do que nos outros personagens. E isso acaba, inclusive, afetando um pouco o ritmo do filme. É um filme um pouco mais longo do que ele precisava. Ele tem 2 horas e 15, 2 horas e 20, e ele poderia ser bem mais curto do que ele realmente é. Fica, inclusive, a impressão de que o filme, ele talvez funcionasse melhor como livro do que como filme. Eu não li o livro que inspirou o filme, mas eu posso apenas supor que essa estrutura e essa decisão narrativa, ela talvez funcionasse de maneira um pouco mais fluida num livro. Porque no filme, como eu falei, soa uma coisa um pouco mais desbalanceada. Umas histórias e alguns pontos de vista são mais interessantes do que outros. E isso acaba, como eu falei, desnivelando um pouco o ritmo, o andamento da narrativa. E nesse sentido, todo o elenco desempenha muito bem as suas funções. O Jason Mitchell, ele cria um personagem que a princípio ele parece um pouco mais instável, e conforme o filme passa, ele vai demonstrando um comportamento mais duvidoso, que obviamente é influenciado pelo pai, que é vivido pelo Mike do Breaking Bad, eu não me lembro agora o nome do ator, que é aquele velhinho racista elevado às mais elevadas condições. Ele é um cara completamente desprezível e no final do filme você quer que ele seja coberto de porrada mesmo. A Carey Mulligan, ela consegue transmitir muito bem todas as nuances da personagem, desde a satisfação que ela sente aqui e ali, até o impulso que ela tem de levar uma vida um pouco além da que ela leva com o marido. E o Jason Mitchell, ele consegue situar o personagem dele muito bem entre o conforto de ser recebido em casa e o desânimo de perceber que ao voltar para o Mississippi, ele voltou a receber todo aquele racismo que ele tinha se distanciado ao ir para a guerra. É uma visão a respeito da guerra que é interessante nesse sentido até. E para completar, o filme ele é fotografado com brilhantismo pela Rachel Morrison, que nesse filme se tornou a primeira mulher a ser indicada à categoria de melhor fotografia no Oscar, e ela faz um trabalho fantástico nesse filme. Logo na primeira cena do filme, ela já apresenta tons cinzentos que você já fica de queixo no chão. E ao longo do filme, ela mantém essa fotografia, que é uma fotografia cheia de contrastes e que não só é esteticamente bonita, mas ela diz muito a respeito dos personagens e do universo onde eles habitam. Por exemplo, as cenas ambientadas na guerra, elas são um pouco mais cinzentas, um pouco mais esfumaçadas. Em outros momentos, como por exemplo a primeira cena do filme, as cenas elas são marcadas com um cinza mais sombrio, que parece até um filtro, mas que acaba funcionando dentro
dentro do contexto da cena. E essas cores se contrastam ao amarelo, ao laranja, aquelas cores quentes que repousam sobre a fazenda que abriga a maior parte da narrativa. E mesmo nessas sequências mais ensolaradas, existe uma dessaturação que impede que o filme se torne alegre ou leve. E para completar, o design de produção do filme, ele consegue recriar muito bem os anos 40, desde os carros, desde as roupas, ainda mais aquele espírito de cidade pequena que existia na cidade onde se passa o filme. E mesmo recompondo aquela época muito bem, não é um design de produção que chama atenção para si mesmo de uma maneira exagerada, de uma maneira meio camp. Então, do ponto de vista técnico, o filme funciona muito bem. Então é um bom filme, não é um filme pelo qual eu morri de amores, mas é um filme interessante do ponto de vista narrativo, embora ele tenha alguns problemas por causa disso, e do ponto de vista técnico, ele é um filme muito bom de se apreciar. É isso, é um bom filme, esse Mudbound. Bom, então é isso, chegamos ao fim desse vídeo aqui do Bora Fazer um Curta. Deixe seu like aqui embaixo, diga nos comentários o que você achou do vídeo e de Mudbound, inscreva-se no canal, compartilhe, e é isso, um grande abraço e valeu!